Nós temos um texto bíblico, Mateus 24, que tem muitas particularidades que envolvem a nação de Israel. Então, Mateus 24 diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, esse texto, depois que ele, imagino eu, rodou nas mãos dos judeus, eles pegaram, né? Ou quando se pregava isso, ouviam, mas um dia, depois, né, lá do ano 70, depois daquela destruição, depois que Roma aniquilou todo o Império Judaico, vamos assim dizer, agora, depois que eles lembravam dessas pregações, ou que eles liam o texto de Mateus, que ali realmente não ia ficar pedra sobre pedra, eles caíram numa realidade. Eles começaram a perceber que aquelas palavras de Jesus tinham fundamento. Eles viram, né, no ano 70, o cumprimento do que Jesus havia dito. O que para muitos seria uma coisa meio impossível, pedra sobre pedra ser derrubada daquela construção que era algo imenso. E para quê? E por quê? Enfim, seja como fosse, aconteceu. Os judeus viram diante dos seus olhos o edito do Senhor Jesus. Aí ele continua dizendo: o princípio das dores. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Até aí, para nós darmos uma prescrutada. A pergunta dos discípulos, né? Que sinal haverá da tua vinda, da consumação do século? Ou seja, o final mesmo. Quando vai ter o fim de todo esse sistema? Quando tudo isso vai acabar? Aí Jesus diz, ninguém vos engane, virão muitos em meu nome. Jesus está falando, toma cuidado, vai ter gente vindo em meu nome. O que é em meu nome? Vai ter gente vindo com falso sacerdócio, como falso profeta, como falso rei. Por quê? Porque era isso que Jesus Cristo era. Profeta, sacerdote e rei. O Jesus está dizendo, cuidado que virão falsas lideranças. Em dado momento, Jesus até falou assim, olha, eu vim em nome do meu Pai e vocês não me receberam. Se alguém vier no seu próprio nome, vocês vão receber. E nós sabemos que é isso que vai acontecer. O anticristo virá pregando a si mesmo. Jesus não veio pregando a si mesmo, Jesus veio pregando o Pai. Como ele disse, Pai, eu lhes dei a conhecer o teu nome. Né? Pai, eu lhes dei a conhecer a tua palavra. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Jesus falou assim, a obra do Pai é esta, que o conheças como o único Deus e a Jesus Cristo como seu enviado. Então Jesus não pregou a si mesmo. Ele pregou o Pai porque ele veio aqui em resposta a uma obra idealizada pelo Pai e não idealizada por ele mesmo. Então ele está aqui em cumprimento a uma ordem, a um projeto do Pai. Ele veio em nome do Pai. Mas o anticristo será alguém que vai pregar a si mesmo. Não vai atribuir poder a nenhuma divindade, como está profetizado em Daniel, né? Que ele não seguiria a Deus nenhum, nem teria prazer aos amores, prazer ao amor das mulheres, nada disso. Então ele prega a si mesmo como absoluto. E Jesus falou assim, esse aí, que virá em seu próprio nome, vocês, judeus, vão recebê-lo, embora nós sabemos que o mundo inteiro receberá esse camarada. Aqui diz, vão dizer que eu sou o Cristo. No verso 6 diz assim, certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Eles não perguntaram sobre o fim? Jesus está dizendo, vai ter guerra aí, olha, para dar e vender. Vai ter guerra para tudo que é canto, mas esse ainda não é o fim. E quanta gente já não disse, é o fim do mundo. Não, agora é. Na Primeira Guerra Mundial, faltou água, faltou gás, faltou arroz, faltou feijão, faltou carne. Na Primeira Guerra Mundial o mundo já se assustou. A Segunda Guerra Mundial foi de uma proporção 20 vezes maior. A Segunda Guerra Mundial já tinha avião para carregar bombas, e a Segunda Guerra Mundial foi uma coisa fora do comum. Muita gente achou que era o fim. E, no entanto, Jesus falou, essas guerras vão acontecer, mas ainda não é o fim. Já para alertar a mente das pessoas. Então diz, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto, em vários lugares. Porém, tudo isso é o quê? Princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações. Veja aí que o conceito de nação aparece, e isto é importante. Jesus não está tratando apenas com discípulo, que acontece em muitos casos, vamos assim dizer, isolados, aqui e ali, um discípulo morto aqui, um discípulo morto ali e tal. Veja bem, nós evangélicos, nós não temos o quê? Nação. Nós evangélicos, nós não temos pátria. O conceito nosso de nacionalidade não existe. A igreja não é um corpo físico. A igreja é um corpo espiritual que se move pela fé em Jesus Cristo. E Pedro descreve dizendo que nós nesse mundo somos o quê? Forasteiros e peregrinos. Olha, quem é forasteiro e peregrino não tem nação. Se Jesus lança uma profecia e deixa sobre ela o caráter de nação, de quem ele está falando? De Israel. Amém? Israel, sim, sempre foi tratado como nação. A igreja nunca foi, nem nunca será tratada como nação. Sempre que o conceito de nação entrar numa profecia, está se falando de Israel. Não está se falando da igreja. Qual a nação da igreja? A igreja está espalhada no mundo inteiro. Qual é a terra da igreja? Qual a nossa terra? Jesus me manda pregar no norte, no sul, no leste, oeste, tem evangélicos espalhados no mundo todo. Agora, se eu disser assim para você, qual é a nação dos judeus? Você sabe, né? Mas qual é a nação da igreja? Não, a igreja não tem nação. Mas qual é a nação dos judeus? Israel. Amém, meu irmão? Então, esse conceito de nação, ele é atribuído com exclusividade a Israel. Então, aqui você vê que Jesus chama o caráter da profecia, no verso 7, para Israel. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, terremotos e tal. Aí no verso 9, então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações. Ou seja, todas as nações odiarão
a vossa nação. Mas de que tempo Jesus está falando que isso acontecerá? Nós sabemos que vem aí pela frente uma guerra que nós chamamos de guerra do Armagedon, que está profetizado lá em Zacarias capítulo 14, o número da restauração. Em Zacarias capítulo 14 está profetizado que Deus mesmo fala, né? Eu farei com que todas as nações marchem contra a vossa nação. Não é isso que está escrito? Eu farei com que todos marchem contra vocês. Guerra. E saberão que eu ainda amo vocês. Ama por quê? Porque fez uma promessa a Abraão, Isaque e Jacó. E Deus é fiel à sua promessa. O conceito de nação, então, dessa guerra é com Israel. Porque a igreja, como nação, não existe. Então, nunca existirá uma guerra nacional da igreja contra povo nenhum. A igreja não é organizada como nação, não é projeto de Deus. A igreja não tem armas, a igreja não se organiza como arma. Por mais que surjam governos, e abre aspas nesse governos aí, evangélicos no mundo, nunca a igreja se organizará como nação, metendo mão em armas. Não tem esse projeto para a igreja. Aqui então, seguindo, no verso 10, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Veja bem, aqui Jesus fala um mistério que talvez a minha mente, ou de mais alguns, ainda não compreendemos muito bem. Ele diz que esses daqui dessa situação serão perseguidos a nível de nação por causa do nome dele. Vós sereis perseguidos por causa do meu nome. Nós sabemos que Jesus tem muitos títulos. Mas se nós estivermos considerando esse título, Jesus, como nome, ora, esse nome Jesus, inicialmente é dado à igreja. Como que os judeus estariam sendo perseguidos por causa do nome de Jesus? O que será que pode vir a acontecer ainda nesse cenário, nessa era da história aí, que possa fazer com que os judeus passem a ter o nome Jesus sobre eles? Ou será que Jesus não estaria dizendo o meu nome, mas esse nome seja um outro nome conhecido dos judeus, tipo Jeová? Porque Jeová e Jesus é a mesma pessoa. Sabe qual é o problema do entendimento? É que as pessoas pensam que esse Jeová é o Deus Pai. Esse é um problema na cabeça das pessoas. E aí o entendimento às vezes não funciona. Porque esse nome Jeová foi dado quando Deus aparece para Moisés no Monte Sinai. E a Bíblia diz que o que apareceu para Moisés no Monte Sinai foi Foi quem? Anjo do Senhor. Ora, anjo do Senhor não é o Deus Pai. Anjo do Senhor é o Deus Filho. E esse que apareceu na sarça, sendo intitulado de o anjo do Senhor, esse disse para Moisés: vai e disse Jeová, eu sou o que sou. Então quem apareceu para Moisés foi Jesus Cristo. Quem apareceu para Manoel, pai de Sansão, foi Jesus Cristo. Quem apareceu para Josué foi Jesus Cristo.
como príncipe dos exércitos celestiais. Quem apareceu para Gideão foi Jesus Cristo. Essa é a matéria que nós chamamos de teofania, a matéria que trata das aparições de Jesus Cristo antes de o Verbo fazer-se carne, nascer através da Virgem Maria, instituir o Novo Testamento. Então, será que Jesus disse assim, vocês serão perseguidos e, enfim, vão matar vocês por causa do meu nome? E a gente, às vezes, pensa somente no nome Jesus ou Yoshua. Mas talvez por esse mesmo nome aqui, que na verdade é Jesus, embora o entendimento dos judeus não esteja funcionando desta maneira, mas esse Jeová também pode se transformar em causa de perseguição, porque todas as nações têm as suas constituições. Israel é criticado por não ter. Israel é criticado por seguir as leis de Jeová, os ritos mosaicos. Você sabia disso? Que Israel não tem constituição? Israel é criticado nessas convenções, nessas conferências mundiais, nesses simpósios, nessa reunião das nações. Israel é criticado por não ter uma constituição. Então pode ser que isso aqui, esse mesmo nome, venha a ser causa de perseguição em Israel em um dia, um dado momento, ou o que virá a acontecer nessa história que nós ainda não detectamos. Mas seja como for, por causa da divindade, tenha ela o nome que for, a nação de Israel será perseguida. Porque seja como for, eles ainda insistem em dizer, bom, tem até um movimento sionista. O que é o movimento sionista? Sionista quer dizer, vem de Sião, né? É o sionismo. É a convocação para que todos os judeus voltem para a sua terra. Embora tem judeus que criticam. Nós não fazemos parte desse negócio. Ou seja, nós vivemos muito bem no Brasil, para que eu vou voltar para Israel? Mas existe um movimento chamado sionismo, que é a convocação de todos os judeus ao retorno à sua pátria. Por quê? Porque o Messias virá agora, nesse século. É o que eles estão esperando pelo Messias, que já veio, nós sabemos, há quase 2000 anos atrás. Mas eles estão aguardando. Então eles querem que quando o Messias retorne, que encontre o maior número de judeus possível na sua pátria. Porque para os judeus também, basta ser judeu e será herdeiro da herança de Deus. Ilusão, pura ilusão. Nosso Deus não escolhe código genético, né? A Escritura diz, se tu creres, verás a glória de Deus, e não se tu fores descendência de Abraão. Nosso Deus não seleciona ninguém por código genético, por DNA. Ele seleciona pela fé. Mulher, não é lícito pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos, mas grande é a tua fé. Quem me tocou? Ah, foi essa filha de Abraão. Não. Quem me tocou? Vai, mulher, a tua fé te salvou. Amém? É isso que Deus chama, a fé, não código, DNA, etc. Então, existe toda essa história, essa chamada ao retorno a Israel, porque eles acreditam que Israel será restaurado pelo Messias ainda neste século. Está a grande luta lá agora para a construção do templo. Seguindo então o nosso texto, fala assim, no verso 14, coincidência ser 14, né? O 14 nos acompanha, né? Olha o que diz o verso 14. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então, depois de tudo isso, desse reboliço, dessa multiplicação da iniquidade, dessa perseguição e tal, vai acontecer alguma coisa. E o que? O evangelho do reino, o evangelho, não os ritos mosaicos. O evangelho será pregado por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim, ou seja, o evangelho vai ser pregado no mundo inteiro
e aí vem o fim. Ora, mas os discípulos perguntaram: o fim, consumação dos séculos, acabou, mais nada, extermínio de todos os sistemas. Fim. Esse fim, ele é depois de quê? Depois do milênio. Então, quando que o evangelho será pregado a todo mundo? Aqui, no milênio. 1000 anos de pregação do evangelho. Você achava que já tinha trabalhado bastante, né? 1000 anos ainda que não começaram, esses 1000 anos não começaram. Eu creio que ele começará mais para frente desse século, do meio para frente desse século, será implantado o milênio, o evangelho será pregado ao mundo todo, então virá o fim. Aí nós sabemos que no final do milênio vai haver uma batalha chamada batalha final, a última batalha dos reinos humanos, a batalha final. Não é a batalha do Armagedon, a batalha do Armagedon é antes do milênio, é que é Armagedon. Implanta-se o milênio, com Cristo dando o livramento a Israel dessa batalha, descendo lá no Monte das Oliveiras. Cria-se o milênio, o evangelho por 1000 anos é pregado com uma autoridade inigualável, um tempo em que não existirá mártires, a era dos mártires acabou, a era dos mártires acabará agora, dentro de poucos anos. Quando a igreja for arrebatada, também terá fim a era dos mártires. Não haverá mais ninguém sacrificado pelo evangelho. O sacrifício, os martírios serão exterminados, terão seu fim aqui, antes que a igreja seja arrebatada. Depois que for implantado o milênio, daí para frente, 1000 anos de pregação, não morrerá mais nenhum crente. A autoridade no milênio que estará sobre as nossas vidas vai neutralizar qualquer exército, qualquer revólver, qualquer arma, e se até lá ainda existirem traficantes, qualquer traficante, não interessa. A autoridade estará na nossa vida de uma maneira muito impressionante. Inclusive, nesse período de 1000 anos aqui, quem estará aprisionado, fora de circulação? Satanás estará aprisionado por 1000 anos. Não estará exercendo nenhuma força sobre o planeta Terra. A nossa autoridade estará de um domínio muito especial e vamos atravessar 1000 anos pregando o Evangelho de Jesus Cristo. No final desses 1000 anos, o camarada que estava preso aqui, ele será solto. Ele reorganiza os seus exércitos malignos, encontra homens insatisfeitos com o reinado de Cristo, igual em Jerusalém, que tinha gente insatisfeita com Cristo reinando, organizando multidões, e vem então a batalha final. Depois dessa batalha final, não há luta, não há guerra, não há nenhum cristão ferido, não há nenhum derramamento de sangue, nada disso acontecerá, nenhum derramamento de sangue, nenhuma pessoa ferida, simplesmente cai fogo do céu e consome os adversários. Eles viram cinza com o fogo que cairá do céu. Jesus diz então, aí então virá o fim. Aí daí para frente a Bíblia diz, eis que vejo novos céus e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Ou seja, o sistema que nós conhecíamos, sistema chamado primeiro céu e primeira terra, isso é um sistema. Primeiro céu e primeira terra, isso passa. Vem um segundo sistema, novos céus e nova terra. O que nós atribuímos não a coisas naturais, mas a coisas espirituais. Porque aí já não cremos mais em nada sobre o planeta Terra, porque Jesus Cristo disse, o céu e a terra passarão. E eu afirmo que esse planeta que nós hoje conhecemos, ele simplesmente deixará de existir. Você pode conferir profecias dessa natureza em várias partes da Escritura. Salmos,
principalmente em Isaías. Isaías se prende muito, né? Deus dá a ele esse ministério. Ele se prende muito ao reinado messiânico, à obra de Cristo, e ele se prende muito à obra que vai acontecer no milênio. Milênio também é reinado de Cristo. Milênio também é reinado de Cristo. Então, é isso que esse texto aqui está deixando para os judeus, que se eles hoje lerem isso, tomarem conhecimento, enfim, ou se um dia isso lhes for esclarecido, eles serão ótimos servos de Deus, uma vez que compreenderem isto. Aqui diz então, só mais um pouquinho para a gente seguir, a grande tribulação. Quando, pois, continua dizendo para as mesmas pessoas, né? Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, ó, Jesus está dizendo, ó, vocês sabem, quem falou isso? É o pergaminho de vocês, é o profeta Daniel. No lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, estiverem onde? Judéia, é posição geográfica definida. Judéia, territórios de Israel. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da casa coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das grávidas, das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Ora, está falando para quem? O que eu tenho a ver com sábado? Se eu tivesse que fugir no sábado, lutar no sábado, trabalhar no sábado, isso significa alguma coisa para mim? Absolutamente nada, mas para o judeu significa? Significa. Então você vai vendo que as características da linguagem é para o judeu, é uma situação que virá sobre os judeus, sobre o território judaico. Então diz, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem jamais haverá. Não tivesses aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Veja bem algumas coisas que são ditas aqui. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos, já vimos conceito de escolhido, né? Como desde o princípio, é um conceito que cai sobre a semente de Abraão. Eles são escolhidos. Esse título não cai sobre nós. Nós, a igreja, embora sejamos escolhidos, a Escritura não nos trata com esse título. Tem vários outros títulos que cabem à igreja, mas o título escolhido é da semente de Abraão. Deus vem lutando por eles, pelaquela semente. Deus vem lutando pelaquela semente, escolheu eles. Escolheu Abraão, fez uma promessa a Abraão, e a promessa recaiu sobre a descendência, então Deus vem lutando por eles como escolhidos. Extermina uns, preserva outros, Deus vem lutando. Eles são escolhidos. O título de escolhidos recai sobre eles. Isso não lhes dá nenhum privilégio. Tem judeu indo para o inferno como qualquer um na face da terra. Mas existe esse caráter profético, espiritual. Escolhidos são eles. Aí diz assim, aqueles dias serão abreviados. Nós sabemos que essa grande tribulação vai durar mais ou menos uns 3 anos e meio. Então, se alguém vos disser, olha o que Jesus diz, então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo ou ele ali, não acrediteis, surgirão falsos cristos e falsos profetas e enganarão a muitos. Aqui, ó, o que Jesus está dizendo? Se alguém disser, eis ele aqui, ou eis ele ali, não acrediteis. Epa, peraí, ele está falando para a igreja? Está falando? Se alguém te disser que Jesus está em tal lugar, você vai lá ver? Por quê? Por que você não vai ver? Se alguém chegar para você e disser assim, olha, tem um cara ali fazendo sinal, prodígio de maravilha, ele é Jesus Cristo. Você não vai ver? Por que você não vai ver? Simplesmente porque você não tem expectativa alguma. Se você tem conhecimento bíblico, você não tem expectativa alguma
de ver um Cristo em carne sobre o planeta Terra nesse tempo da sua vida antes do arrebatamento. Está aqui, está ali, está lá, então vai lá adorar ele, eu tenho mais o que fazer. É o que você vai dizer. Porque nós não temos nenhuma expectativa de encontrar Jesus Cristo sobre esse planeta. A Bíblia diz que eu não vou encontrá-lo em carne nesse planeta. Então se alguém dizer, ele está aqui, ele está ali, está bem, vai lá adorar ele. Bela adoração, leve um cântico de Sião e vai entoar lá para ele. Meu Cristo é outro. Amém? Agora, o judeu, ele tem a expectativa de ver o Messias encarnado? Então Jesus não está falando comigo, está falando com eles. Se alguém disser para vocês, ele está aqui, ele está ali, não acredita. Por quê? Porque eles têm essa expectativa de ver o Messias encarnado diante deles. Nós não temos. Então a linguagem é para os judeus, não é para a igreja. Aí se o judeu chegar ao conhecimento disso, ele vai ser um belo de um cristão. Então, a linguagem aqui, esse Mateus 24, é para o povo judeu. Aí diz assim, não acrediteis, 24, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais prodígios, para enganar, se possível, os próprios. E agora, está falando com quem? Jesus usou uma referência. Olha, os sinais serão tão terríveis. Em outras palavras, vocês são a igreja. Vamos dizer que os judeus estão aqui. Vou pedir licença a Jesus para encenar como se eu fosse Jesus. Aí Jesus vira para os judeus e diz assim, os sinais serão tão terríveis que, se possível fosse, eles enganariam até os eleitos. Entendeu? Se nós andamos na regra da palavra, se nós estamos diante de um Deus vivo, não é possível sermos enganados. Jesus usa para eles, olha, os sinais serão terríveis. São sinais tão terríveis que, se fosse possível, eles enganariam até os eleitos, a igreja. Mas a igreja não será enganada por sinal algum. Por quê? Porque a igreja não espera um movimento carnal. A igreja anda no mover espiritual. A igreja não pode ser enganada. A igreja verdadeira, não. Que é a igreja verdadeira? Aquela que anda na regra que Jesus Cristo deixou. A igreja que dobra o joelho para enxergar mais longe. Essa igreja que anda na Bíblia não pode ser enganada, não é possível. Essa discerne todas as coisas e de ninguém é discernido. A igreja verdadeira no mundo, ela é tida como louca, porque ela não é discernida. Mas ela discerne tudo, inclusive vai discernir, os cristãos do final dos tempos vão discernir até quando o anticristo estiver por aí no mundo. Então, eleitos somos nós. A nossa eleição, diz a Escritura, é feita mediante Cristo Jesus. A eleição é essa. Escolher, Deus escolheu Abraão porque Abraão teve fé, fez uma promessa, a semente dele, Deus veio escolhendo a semente de Abraão. São os escolhidos. Mas a eleição ela é vinculada à submissão a Cristo Jesus. Como aquela parábola, né? Jesus é um grande barco. Eu entro no barco, eu sou um eleito. Se eu conseguir entrar nesse barco, a eleição foi para mim. Eu sou eleito mediante Cristo Jesus. Esse é o conceito. Se eu pular fora do barco, é outra história. Mas se eu estou em Cristo Jesus, existe uma eleição. Eu sou marcado para uma salvação em Cristo Jesus. Isto é eleição. Israel é um povo escolhido. Quando você vê na Bíblia eleitos, atente bem que o contexto vai cair para a igreja. Mas se você vê escolhidos, você vai ver que o contexto vai cair para Israel. Então, é isto que acontece nessa descrição aqui de Jesus. Só para seguirmos, diz: vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ei-lo no interior da casa, não acrediteis.
Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres, ou as águias. Então Jesus está dizendo assim, aonde quer que digam que eu estou, não acreditam, eu não estou em parte alguma. Como é que vai ser a minha volta? Como um relâmpago que todo mundo vê, que sai de uma extremidade à outra, você olha aquele relâmpago, você não sabe de onde ele veio. Quando você vê um relâmpago, onde foi a origem dele? Foi no Ocidente? Foi no Oriente? Você não sabe, aquele negócio toma o céu todo assim. Jesus está falando, a minha vinda será assim. E nós sabemos, esta vinda de Jesus para os judeus, lá será onde? No Monte das Oliveiras. E a Escritura diz, todo olho o verá. Até mesmo aqueles que o traspassaram. Todo olho o verá. Então este será o retorno de Jesus Cristo para os judeus. Jesus Cristo não voltará para a igreja. Não, pastor, mas eu queria tanto ver Jesus. Quer ver Jesus? Ande na verdade, na justiça e na palavra que você vai vê-lo. Mas não neste mundo. A menos que você volte no milênio. Se você voltar no milênio, você verá Jesus no mesmo corpo que ele ressuscitou. Você verá. Fora isso, não tenha expectativa, porque se você tem a expectativa de ver Jesus voltar a este mundo, significa que você fracassou na sua fé. Porque o projeto de Deus é que nós saiamos do mundo pela porta do arrebatamento. E o retorno de Cristo é somente depois disso. Então, se você ficou e viu Jesus, é complicado. Pode ser que você tenha se perdido nessa história. Amém, irmãos? Alguma pergunta para terminarmos? Vamos ouvir aqui rapidinho, depois nós vamos ver o irmão. É uma pergunta da Francis, pastor. Ela diz assim, pastor, minha casa foi igreja, ponto de pregações várias vezes. Terminei com o trabalho depois de ver a ambição dos grupos para liderar o trabalho. Sou amaldiçoada por eles até hoje. O Senhor não tem um obreiro para enviar para esta colheita? Queria eu ter obreiros que Jesus enviasse, né? Na verdade, eu ter obreiro é uma expressão que não tem a ver com a realidade. Queria eu que Jesus tivesse obreiros para enviar aos 4 cantos do mundo. Mas parece que os projetos nesse final de era são bem diferentes, né? Então, lugares assim têm surgido, grupos de oração aqui, grupos de oração ali, mas logo surge um mercenário querendo se projetar sobre o grupo. Logo surge um mercenário que não tem disposição para trabalhar, querendo usufruir dos dízimos das ofertas, levar uma vida regalada, viver em privilégios, ser reverenciado. Logo surge. Isto é uma história comum na história do cristianismo, sempre houve e até que tudo venha a se consumar, sempre haverá, né? Então, vamos orar. A Bíblia diz o quê? Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara, né? Como eu gostaria de chegar aqui, ó irmão, vai lá para a Alemanha, ô irmão, vai lá para Londres, ô irmão, vai lá, como eu gostaria, mas aí Jesus vai dizer assim, quem te deu essa autoridade? Eu não tenho autoridade de enviar obreiros para a seara que não é minha. Eu posso até enviar um obreiro para alguma coisa que me pertence, isso aqui é meu, quem quer vir trabalhar aqui e tal, mas a igreja não é minha. Eu não posso, a igreja é uma seara do Senhor Jesus. A obra a ser realizada no mundo, a seara é de Jesus, o mundo pertence a Ele. Então nós, obreiros de Cristo, temos apenas que nos comportar como obreiros de Cristo. Muita gente se comporta nessa seara como líder da seara e não entende que é apenas uma pecinha no meio de uma seara imensa. Então eu prefiro ficar como Jesus falou, rogai ao Senhor da seara que Ele envie obreiros para a sua seara. Pastor, no artigo 22, fala que os escolhidos são os descendentes de Abraão, certo? E no 24, a minha Bíblia repete a mesma coisa, escolhidos. Eu posso botar aqui eleitos? Não entendi. Olha só. Em Mateus o quê? Mateus 22. Ah, 22. E aqueles dias não fosse abreviado, tal.
por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Os escolhidos aqui são a semente de Abraão. No 24, o senhor fala que aqui os escolhidos serão os eleitos, mas a minha está continuando escrito escolhidos. No caso é o capítulo 24, que o irmão está falando, no verso 22. Ah, tá. Não tinha aqueles dias sido abreviados, nem esse é por causa dos escolhidos. Depois no verso 24, eu penso sinais. Fala escolhidos também. Prodígios para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Sim, a versão revista e atualizada, que é essa aqui que eu estou usando, ela traz os termos mais corretos. As versões que nós temos revista e corrigida, de 1969, elas estão nos deixando muito a desejar. Eu recomendo aos irmãos que quiserem se atualizar com os textos bíblicos, que procurem a versão revista e atualizada dos últimos lançamentos da Sociedade Bíblica do Brasil. Outra coisa que eu recomendo a vocês é o Novo Testamento Interlinear. O Novo Testamento Interlinear também, ele vem, inclusive vem até fora de ordem, para poder ser o mais fiel possível à tradução das palavras. Ele vem até fora de ordem e ele vem mostrando o significado, aquela palavra no original, o que ela realmente é, a melhor tradução. Hoje nós temos, por exemplo, Bíblias, aí que vem assim, as palavras de Jesus vêm em vermelho. E eu já vi vários textos nestas Bíblias escrito em vermelho e que não foi Jesus quem disse. Tá? Então, veja bem, escolhidos é um título que é dado aos judeus. E eleitos é um título que é dado ao tempo da graça, à igreja. Agora, você pode achar textos bíblicos falando diferente e muita gente vai se confundir. Igual quando nós líamos nas Bíblias antigas dizendo, mas esta casta não sai a não ser com oração e jejum. Aí quando você vai para o original, esse verso 7, esse capítulo 7, verso 21 de Mateus, ele não existe no original. O texto todinho não existe, mas esta casta não sai a não ser com oração e jejum. O texto todinho não existe na Septuaginta, em versões da Igreja Católica não existe nem na tradução do Novo Mundo dos Testemunhos de Jeová. Algumas Bíblias nossas vem a nota de rodapé dizendo que o texto não faz parte dos manuscritos originais, etc., que foi nota de João Ferreira de Almeida, mas nós não engolimos durante muito tempo. Nós não jejuamos durante muito tempo. Nós não achávamos que se ficássemos sem comer que íamos expulsar os demônios, que íamos curar os enfermos. Nós não achávamos isso? Achávamos. Claro que nós achávamos. Ontem mesmo eu escutei de um senhor que disse que foi numa igreja abençoada, que viu isso, aquilo outro, e que o obreiro falou assim, para tudo isso acontecer aqui, irmão, foram 21 dias de jejum no monte. Então, eu falei, irmão, é isso aí, tá bom. Tem coisa que você não adianta querer discutir. O camarada não vai ter um entendimento instantâneo ali. Se você disser, irmão, isso não faz parte do original. Que isso, irmão? Está querendo traduzir? Está querendo desconsiderar a Bíblia? Como eu já ouvi isso? Não estou querendo desconsiderar nada. Estou apenas alertando ele que existem fontes que ele deve observar. Não sou eu que estou dizendo. Eu apenas estudei, descobri. Não fui eu que criei, não fui eu que fiz. Então, irmão, escolhidos é um título que recai sobre a semente de Abraão. E eleitos é o povo do tempo da graça. Tá? Agora você vai achar Bíblias dizendo muitas coisas por aí. Uma pergunta? Não? Amém? Vamos encerrar então? Vamos ficar por aqui em nome de Jesus, vamos agradecer.